Seja bem-vindo, meu nome é Adriele Luz e hoje eu estou aqui para te auxiliar a viver uma vida de obediência que agrada a Deus. Hoje nós vamos orar com base em Salmos 40, no versículo 8, que diz assim: Tenho prazer em fazer a sua vontade, ó meu Deus. A tua lei está dentro do meu coração. Quando nós lemos esse versículo, é importante a gente entender que Davi não está falando apenas sobre obedecer a Deus. Ele está falando sobre um coração que foi transformado pela comunhão com Deus. Naturalmente, nós, como seres humanos, temos uma tendência a buscar a nossa própria vontade. Desde a queda, existe em nós uma inclinação para seguir os nossos próprios caminhos, as nossas próprias conclusões e os nossos próprios desejos. Por isso, encontrar prazer na vontade de Deus não é algo que acontece do nada. É fruto de uma caminhada com Ele. Davi não diz apenas, eu faço a sua vontade. Ele diz, tenho prazer em fazer a sua vontade. Isso revela uma transformação de dentro do coração. A vontade de Deus deixou de ser algo externo, que ele praticava, que precisava ser cumprido, e passou a ser algo interno, que ele amava e desejava viver. E a segunda parte do versículo nos ajuda a compreender isso. A sua lei está dentro do meu coração. O prazer na vontade de Deus nasce quando a palavra de Deus encontra lugar dentro de nós. Quanto mais o coração é moldado pela verdade, mais ele aprende a amar aquilo que Deus ama e rejeitar aquilo que se opõe às direções de Deus. Ao longo das Escrituras, nós vemos que Deus não apenas está interessado em atos de obediência, ele deseja formar um povo que o conheça. A obediência é resultado de relacionamento. Quanto mais conhecemos o caráter de Deus, mais percebemos que responder à sua vontade para nós é viver uma vida cheia de sabedoria, cercada pela bondade e pelo amor de Deus. Isso não significa que obedecer sempre será fácil. Muitas vezes a vontade de Deus confronta os nossos próprios desejos, desafia o nosso entendimento e exige de nós fé, muita fé. Jesus mesmo viveu essa realidade. No Getsemane, ele expressou a dor que enfrentava diante da cruz, mas submeteu-se completamente à vontade dele, à vontade do Pai. A obediência de Jesus foi a decisão de confiar no Pai acima de tudo, porque sempre obedeceremos mais facilmente aquilo que nós mais amamos. Por isso, amadurecer espiritualmente não significa apenas aprender mais sobre Deus, mas aprender a confiar nele. À medida que crescemos em nossa confiança, deixamos de enxergar os mandamentos do Senhor como obrigações e passamos a vê-los como direção segura para a nossa vida. O prazer em fazer a vontade de Deus surge quando ele se torna o nosso maior tesouro. Quando entendemos quem ele é, obedecer deixa de ser apenas um dever e passa a ser uma resposta de amor. O Senhor continua trabalhando em nós para que a nossa alegria não seja apenas nas bênçãos que nós recebemos, mas no próprio privilégio de caminhar com Ele. O alvo da nossa vida não é apenas fazer a vontade de Deus, mas ter o coração tão alinhado ao seu que encontremos satisfação em viver todos os nossos dias para a glória dele. Por isso, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos porque o Senhor não nos chamou apenas para uma vida de práticas religiosas, mas para um relacionamento seguro com o Senhor. Nós pedimos que o Senhor forme em nós um coração semelhante ao de Cristo, que a sua palavra esteja tão profundamente enraizada no nosso coração, moldando os nossos pensamentos, nossos desejos e as nossas decisões. Nos ensina, Pai, a confiar em sua vontade, mesmo quando a gente não compreende todos os seus caminhos. Nos livre de toda a autossuficiência e da tendência que nós temos de seguir apenas aquilo que parece certo aos nossos olhos. Que o seu Espírito produza em nós amor pela sua palavra, sensibilidade à sua voz e disposição para responder ao Senhor. Que a nossa alegria esteja em pertencer ao Senhor e em viver de acordo com os seus propósitos. Forma em nós um coração que não apenas cumpre princípios e cumpre a sua vontade, mas que encontre prazer nisso, porque reconhece a sua bondade, a sua sabedoria, a sua fidelidade. Em nome de Jesus. Amém.